Fala galera do Cineplot, estamos de volta para mais um vídeo no canal e hoje nós voltamos com o nosso desafio 12 meses, 12 filmes com cenas de um casamento do Ingmar Bergman. Bom, em primeiro lugar a gente tem que dizer que não é bem um filme, se trata de um seriado que o Bergman fez para televisão, mas isso não desqualifica nem um pouco a obra dele, porque ele consegue criar arcos dentro de cada um dos episódios, ao contrário das séries que dependem do próximo. E como é bastante comum na obra do Bergman, a gente vai ver uma relação muito forte com o sentido das máscaras. A gente vê isso bem forte lá em Persona, que o nome já diz essa relação com as máscaras, mas aqui em Cenas do Casamento a gente vai ver essa relação de novo, à medida com que os acontecimentos vão aparecendo e as máscaras vão caindo para que se dê lugar a outras. Então a cada episódio que passa, a cada conflito que aparece, os personagens eles se desnudem das máscaras que vestiam anteriormente para se vestir de outras e se apresentarem novos personagens. Mas aí que está a grande relação, na verdade, porque eles não se tornam outros, eles se tornam aquilo que eles já eram, mas que eram escondidos pelas máscaras que antes tinham. E como é que isso acontece? Como é de se esperar, o primeiro episódio faz muito bem a construção dos personagens e do casal em si. Então ele vai apresentar pra gente um casal que é perfeito para a sociedade. Só que o Bergman nesse mesmo episódio vai construindo algumas tensões que vai nos provando que existe alguma coisa errada naquele casal, mesmo que seja um casal modelo a ser seguido. Inclusive o Bergman vai colocar o casal sendo entrevistado por uma revista, perguntando como é que eles conseguem levar esse casamento tão bem. Então ainda nesse primeiro episódio a gente vê um casal bastante passional, que é completamente oposto ao casal modelo que nos é apresentado. E a partir desse casal, que é um casal extremamente passional, a gente tem o que aquele casal modelo gostaria de ser, mas não é, por causa da moral que impede com que eles se desnudam das máscaras. Então basicamente por uma imposição social, aquele casal se mantém sempre daquela forma, mas com conflitos que vão aparecer durante os episódios e que são impulsionados por esse casal extremamente passional no primeiro episódio. E é bastante sugestivo o nome que ele dá para esse segundo episódio: a arte de empurrar as coisas para debaixo do tapete. E é justamente isso que acontece nesse episódio. O casal, como é mostrado no primeiro episódio, tem uma relação bastante conflituosa à medida que esconde os seus sentimentos. Então existe um certo asco entre os personagens na hora de fazer as relações sexuais. Eles não fazem elas. Só que isso tudo é empurrado para debaixo do tapete, como diz o nome do episódio. Eles levam toda essa relação como algo natural, como algo normal, mas que eles sabem que não é. Então, por fora, pela máscara que eles vestem por fora, aquilo é uma relação normal, uma relação moralmente aceita, socialmente perfeita, mas que, ao desnudar aquela máscara, ao mostrar a máscara que está por trás, se demonstra um casal extremamente conflituoso. Então, no terceiro episódio da série, chega o grande conflito que vai fazer com que haja o ponto de virada. De maneira extremamente abrupta, Johan ele vai apresentar a Marianne, que é vivida pela Liv Ullmann, de forma magistral, como sempre, que ele está tendo um caso com uma mulher chamada Paula. E aí a gente vê a grande relação desse filme. Nos vai ser apresentado uma relação de amor como posse e uma relação de amor como desejo. O desejo, o amor eros, como diria Platão. Então, naquela relação de posse, onde os dois se detêm um ao outro e constroem uma relação socialmente, moralmente aceita, o desejo some e, portanto, o amor, como o Platão diria. Eros já não está mais presente naquela relação. Então, Johan vai procurar em outro lugar esse desejo e ele encontra em Paula. Já no quarto episódio a gente vê os dois ainda casados, mas o Johan tendo um caso mais fixo com a Paula. E é importante dizer que em Cenas de um Casamento, o Bergman ele faz uma opção de mostrar apenas os dois personagens principais e alguns personagens coadjuvantes muito pontuais. Isso faz com que a gente adentre dentro dos personagens principais e a gente não se desvirtue deles, não fazendo com que a gente saia do psicológico desses dois personagens principais. Então, pouco nos interessa os personagens coadjuvantes. Eles são sempre citados durante a narrativa, mas eles geralmente não aparecem nela. E somado aos super closes que o Bergman usa no rosto dos personagens para os seus monólogos, ele opta por utilizar uma narrativa onde os espaços são sempre muito reduzidos. Então o episódio inteiro geralmente acontece dentro de um único espaço, o que nos dá uma sensação de claustrofobia e ao mesmo tempo uma imersão total dentro daqueles dois personagens.
não permitindo que a gente saia deles. E aí a gente chega no quarto episódio que esse amor como posse, amor como desejo se comprova mais uma vez. Johan, agora com uma relação mais estável com a Paula, apesar de ainda estar casado com Marianne, sente esse amor como posse com a Paula. E o desejo retorna a Marianne. E os dois têm uma tensão sexual voltando a se acender. Até que no quinto episódio, a única coisa que os prendem um ao outro como posse, a burocracia, o papel que ainda não foi assinado como divórcio, se torna o motor principal da narrativa. Então esse quinto episódio é o episódio mais tenso de todo o seriado e pra mim até o melhor de todo o seriado, à medida que os dois eles entram nesse conflito entre desejo e posse bastante forte. E é também o episódio onde aquela técnica dos mega close-ups mais os espaços reduzidos e os monólogos da Liv Ullmann em especial ganham uma força muito grande que nos faz imergir dentro daqueles personagens e não faz que a gente consiga parar de assisti-los. Então, Cenas de um Casamento é perfeito até o seu quinto episódio. Apesar disso, eu preciso admitir a vocês que o sexto episódio da série, pra mim, foi um ponto fora da curva. Não é um episódio ruim, vamos lá, mas à medida que os outros episódios nos garantiam esses espaços reduzidos, nos fazendo com que nós sentíssemos essa claustrofobia e não nos permitia sair desses personagens, o sexto episódio, ele chega ao mundo externo. Muitas vezes ele usa até alguns planos abertos, o que nos faz sair um pouco desses personagens. Além disso, esse sexto episódio ele vai se pautar na nostalgia. O Johan ainda está com Paula e se encontra com Marianne com frequência por causa daquele desejo que a gente já conversou. Mas suas conversas estão pautadas na nostalgia de quando eles eram um casal. Contudo, o final nos tira qualquer esperança com relação a isso. O final volta a uma densidade bastante forte, que volta a fazer com que Cenas de um Casamento seja um grande filme com um final decente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um do desafio 12 meses, 12 filmes. Filme de fevereiro, Cenas de um Casamento. Espero que vocês curtam o vídeo aqui embaixo, se inscrevam no canal, curtam a página do Facebook, nos sigam no Twitter, no Instagram e nas outras redes sociais que vão estar tudo aqui embaixo. É isso, galera. Bons filmes pra vocês.